Navegantes, mais uma vez estamos aqui reunidos hoje para a gente falar um pouquinho sobre alguns acontecimentos que têm sido recorrentes no nosso planeta e que estão nos assustando, que estão nos causando algumas mudanças drásticas. Mais ou menos uns 5 meses atrás, eu fiz um vídeo falando sobre a variação que o dólar iria sofrer em relação às mudanças que estavam por vir dentro da economia. Bom, não é previsão, não sou mãe de Ná, não sou o falecido Chico Xavier, nem tenho pretensões a isso. São observações de historiador. Como historiador, a gente olha de cima e percebe que algumas coisas acontecem e que essas coisas que acontecem vão realmente acontecer, queira um ou queira todos. O mundo hoje, ele é antagonista do que ele foi no século passado. Durante o século passado, nós tivemos uma fase em que nós tínhamos a economia baseada no fator dólar. Primeiro no fator ouro, que foi ocasionado no período entre o final da Primeira Guerra Mundial e a crise de 29. E posteriormente Bretton Woods, que é a troca do fator ouro pelo fator dólar na nossa economia. Mas a economia global, após o fim da União Soviética, a ascensão da Europa como um todo, a criação da zona livre do euro e a formação de blocos econômicos, principalmente na Ásia e principalmente na Europa, vieram fomentar algumas mudanças nesse cenário. E essas mudanças estão sendo sentidas. Áreas de influência americanas estão deixando de ser áreas de influência americanas e estão se tornando áreas de influências livres. Por exemplo, a saída da Inglaterra do bloco europeu, no primeiro momento foi favorável, todo mundo gostou. Agora a população já está começando a olhar com olhos diferentes, porque eles não sabem o que vem por vir. Desculpe a redundância, né? O que vem por vir, mas é a mais pura realidade. Ninguém sabe o que vai acontecer. Nós temos visto atualmente que a Bolsa de Nova York tem tido quedas recorrentes. Isso não tem sido noticiado na TV, muito menos na internet. Não na internet daqui, mas sim na internet que vale. Ao contrário do nosso novo chanceler, que diz que a Europa é um vazio, a Europa não é um vazio. A Europa foi e sempre será o ninho de todas as construções sociais, políticas e econômicas que vêm acontecendo no mundo. O principal disso, gente, é o seguinte. Alguns anos atrás se criou a zona do euro. Quando se criou a zona do euro, quando se criou a União Europeia, quando a União Europeia se fez valer, após principalmente a queda do Muro de Berlim, o fim da União Soviética, a abertura econômica, isolaram a Rússia e permaneceram os países da Europa. Só que a Rússia, ela tem um detalhe muito simples. A Rússia é o maior produtor de gás da Europa e Ásia. Se a Rússia fechar a torneirinha do gás, a Europa inteira morre, congelada, sem gás. Logo, conclui-se que indústrias vão para falência, economias vão para falência. Bom, o euro é uma realidade. O euro é uma moeda forte. Os russos
percebendo que não vão conseguir entrar no mercado europeu, não vão entrar na União Europeia, devido a muitas restrições que existem, o que eles fizeram? Além de serem os maiores exportadores de gás da Europa, eles são a maior reserva de ouro da Europa, oriental e ocidental. Eles aumentaram o valor da sua moeda, o rublo, e transformaram o rublo em moeda de troca. Tiraram o dólar da jogada. A França, a Alemanha e os países que fazem parte da União Europeia vêm solicitando isso há algum tempo, que o euro seja uma moeda de troca. E agora, a Europa inicia um projeto que já deveria ter sido feito há 20 anos atrás, que é a criação de um exército pan-europeu. Quando eu digo pan-europeu, eu digo de uma Europa como um todo. Eu não tenho necessidade de ter OTAN enquanto eu vivo em paz com os meus vizinhos da Europa. Os riscos que eu tinha na Europa acabaram. Hoje a OTAN é basicamente para a proteção dos interesses americanos. Nada mais do que isso. Então, com essa prerrogativa de criação de um exército pan-europeu, os americanos entraram em total e completa loucura. Disseram que não podem, que isso fere a OTAN. Não, não fere a OTAN. A OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Os americanos enfiaram a Colômbia na OTAN. Alguém pode me provar que a Colômbia é no Atlântico Norte? A Colômbia é no Atlântico Sul. O que a Colômbia está fazendo na OTAN? A Colômbia está ali porque eles estão com medo da Venezuela? Ou eles estão querendo fazer uma tomada de poder na Venezuela? Não sei. Só o tempo dirá. A história poderá nos dizer. Mas o mais importante que eu tenho a dizer a vocês hoje é: um exército pan-europeu é um sonho de milênios que pode vir a acontecer agora. Alemanha, França, Áustria, Dinamarca, Suécia. Lembrando que a Eurofighter, que é o braço da Airbus, está na Europa, como a Airbus está na Europa. E a Airbus comprou a Bombardier canadense. Enquanto a Boeing comprou 70% da Embraer brasileira. Bom, com isso, a Europa hoje consegue produzir desde um caça de alta precisão, que é o Gripen, até um avião que faz o monitoramento de radar, que seriam os aviões Bombardier, que são os aviões menores. Eu hoje tenho toda uma infraestrutura que me possibilita andar de Portugal até a Rússia com o mesmo trem. Não o mesmo trem, senhores e senhoras, mas na mesma bitola. Que vem a ser a bitola? O mesmo trilho. Os trilhos são idênticos. E pasmem, a Rússia e a China estão fazendo uma mega ferrovia que interliga a China, a Rússia e interliga a antiga rota da seda. Não é por menos que os americanos estão se importam tanto com a Síria.
não é por questões humanitárias. A Síria é um local onde o petróleo corre como um rio. E segundo, a Síria é a porta de saída do mercado e da rota da seda chinesa. Então, senhores e senhoras, não pasmem, não se assustem. Os nossos dias de OTAN, nossos dias de poderio bélico americano comandando todo mundo, estão com os dias contados. Não se assustem ao ver que os Estados Unidos podem implodir como Roma implodiu. Roma quebrou de dentro para fora. Quando seus inimigos perceberam que Roma estava enfraquecida, começaram a empurrar os seus habitantes ao redor do grande Império Romano de volta para a sua cidade e sede. Isso vem acontecendo agora com os povos da América Central que estão numa corrida contra o tempo, indo em direção ao México. E os próprios mexicanos não estão fazendo nada para impedir que eles cheguem à fronteira. Vamos ter uma crise humanitária gigantesca? Vamos. Temos um dos piores presidentes americanos dos últimos 50 anos? Com certeza. Temos um dos mais sanguinários e loucos presidentes americanos dos últimos tempos? Sim. E o que vem a calhar com essa situação toda? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Já dizia minha velha avó. E já diz o dito popular. Não existe força que resista à intensidade da água do mar. Levas e mais levas de pessoas chegarão à fronteira do México. Será que os americanos vão ter a coragem de matar milhares e milhares de pessoas na fronteira do México? Será que os organismos internacionais vão permitir uma chacina em série? Será que voltamos ao século XIX e ninguém nos avisou? Não. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A pedra, aquela rocha que era inexpugnável, abriu um buraco. E desse buraco mínimo criou uma rachadura. E dessa rachadura ele começou a criar fragmentações. O governo Trump passa por uma crise. Crise esta imposta por ele próprio, por não saber se comunicar com a população, não saber se comunicar com os meios de comunicação. Foi derrotado hoje na justiça, onde ele pleiteava o direito de não permissão que a CNN fizesse a cobertura na Casa Branca. Isso aconteceu com o Lyndon Johnson, quando o The New York Times teve acesso a uns pequenos, grandes problemas que Robert McNamara, que era o ministro da Defesa americana na época da Guerra do Vietnã, enviou ao Vietnã homens que deveriam fazer uma listagem completa se era viável ou não a vitória americana no Vietnã. E como nós sabemos, os americanos não venceram no Vietnã. Foi uma derrota desonrosa, destruidora, que acabou com Lyndon Johnson. Lyndon Johnson teve que pedir a sua renúncia devido ao Watergate, o maior escândalo americano.
E hoje nós estamos passando por um momento similar, quando a imprensa está sendo cerceada de invadir ou chegar até a Casa Branca. A pergunta que eu vos faço é: será que existe força o suficiente para impedir que todos tenham acesso à informação? Hoje, nós vivemos no século XXI, onde nós não devemos só olhar o Facebook e o WhatsApp. Se por um acaso não conseguem informações em sites nacionais, procurem os jornais internacionais, as informações estão ali. Estão todas prontas para que sejam vistas. Mas o mal é que o brasileiro se acostumou a ver a Rede Globo e achar que a Rede Globo conta a história verdadeira e real. Cabe a cada um de nós hoje olharmos o nosso futuro, pensarmos que chegamos ao fim de uma era e que se inicia um novo momento, um momento em que o mundo conhecerá uma nova ordem mundial. Nova ordem mundial esta, que ao contrário do nosso ministro do plenipotenciário, ou futuro ministro das Relações Exteriores diz, que a Europa é um vazio, a Europa continua sendo o nascedouro das grandes ideias e das grandes transformações. Fica a dica. Um forte abraço e até breve.